Seguindo então, nós alteramos, e eu mostrei para vocês aqui na index.css, né, no arquivo CSS, o background color. Mas o problema é que aqui ó, ele tem um background image linear gradiente, pegando aqui dessa tonalidade de cinza para essa outra. Se eu comento essa estrutura aqui ele não está deixando eu comentar o arquivo dessa forma, vai ter que ser assim. Ó. Só que eu quero comentar somente uma linha, né? Esse barra asterisco pode comentar um bloco também. Eu vou salvar, vou ter que rodar novamente o projeto, deixa eu dar um Ctrl C e executar de novo ele para rodar no browser. Com isso, ele vai manter então a estilização que foi passada anterior, tá? Que é essa do background color, colocando uma única cor no fundo, que é essa tonalidade que eu tinha colocado, acho que foi um vermelho escuro. Mas ali ficou muito bom assim a questão do gradiente, então eu poderia substituir essas duas tonalidades de cinza aqui, ó, para duas outras tonalidades quaisquer que você queira, tá? Então é só que você é interessante depois sim você fazer, caso você não tenha nenhuma intimidade com CSS, fazer um curso básico, pelo menos aí, de CSS, que aí você vai aprender sobre background, sobre posicionamento aqui como margem, né, padding e outros recursos. Mas tudo que for necessário saber, eu vou estar explicando, tá, no decorrer do curso. Então aquela cor que eu tinha colocado, ela aí no fundo, eu vou atualizar aqui que fica melhor. Eu vou aqui então pedir para ele atualizar, tá lá, ó, que foi essa tonalidade aqui que nós colocamos, cadê? Aqui, ó, no Xcolor. Pronto. Ah, mas e se eu quiser manter o background? Tranquilo, vou dar um Ctrl Z aqui para ele tirar o comentário e aqui eu substituiria esses dois tons de cinza. Ó, se você colar aqui, você vai ver que ele de fato tem dois tons de cinza, que é essa tonalidade. Vamos supor, coloco um tom de vermelho, que é esse, e um pouquinho mais escuro. Na verdade, acho que esse está mais claro. Então vamos colocar aqui, ó, mais ou menos nessa mesma direção, tá? Só para dar uma mudança ali mesmo. E assim vai. Então é só para que vocês entendam que aqui nós vamos ter como mudar o CSS, né? Como ele tinha esse background abaixo, aquele que eu tinha mudado no final da aula anterior, ele ficou invalidado, mas está aí, ó. Vou rodar aqui novamente. Tá feito. Então aqui um pouquinho mais escuro e aqui mais claro. E ele faz aquele gradiente que é solicitado ali. Tá? Então, ok. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos testar isso dentro do telefone, dentro do Android. Para isso, eu volto aqui e eu tenho que pedir para que ele possa rodar na plataforma do Android. Mas antes nós temos que ter adicionado ela. Já adicionamos. Então o Cordova RAM vai fazer com que eu consiga executar ele na plataforma Android. Vamos dar aqui, ó, Cordova RAM Android. Pronto. E ele vai começar a tentar compilar, tá? Se ele encontrar algum problema, ele vai nos retornar o problema aqui. O problema mais comum na hora de você rodar essa estrutura é esse que ele deu aqui, ó, tá? Ele está falando que o Android Home está depreciado. Isso muito provavelmente porque a versão que nós utilizamos do Android está depreciada. Só é possível utilizar, isso aqui também tem explicando na documentação, o Android, né, só é possível compilar para ele a partir da versão 30. Aqui, quando nós fizemos as instalações, ele colocou aqui, ó, vamos analisar, dentro de arquivos de programa, Android SDK Build Tools, tá? Esse é o caminho. E ele colocou a versão 29. E eu preciso pelo menos da versão 30 para que ele possa rodar. Beleza. Como que eu faço essa atualização? Vocês vão então fazer o seguinte. Quando você baixa, não é para baixar o Android Studio. Eu não vou baixar ele porque ele é muito pesado. Resolveria? Resolveria já de início. Baixava o Android Studio na última versão, ele já instala a versão mais recente do Android. Tá. Mas eu não quero isso, porque eu não preciso da plataforma do Android Studio para poder rodar o meu projeto. Tá? E como ela é muito pesada, eu vou fazer aqui uma instalação via linha de comando. Como que funciona isso? Primeiramente, você vai no Google e vai colocar assim, ó, Android Studio Download. E clica aqui, ó, nesse primeiro link que é, né, do site lá do Android Studio. Tá? Ao entrar nessa estrutura, ele vai te dar aqui uma opção abaixo que é Download Options. E aqui nós vamos ter uma opção para poder fazer instalação de recursos dele via linha de comando. Então tá aqui embaixo, ó, que é Command Line Choose On. E você vai, de acordo com a sua plataforma, selecionar ela aí, tá? Então eu vou baixar esse arquivo, já até tinha colocado ele aqui dentro de programas. Aqui você vai fazer o seguinte, pode descompactar ele, ó, botão direito, e vou extrair ele aqui mesmo. Aonde ele baixou, não tem problema não. E aí nós vamos criar uma pasta para poder trabalhar com esses arquivos que foram
descompactados aqui. Então na próxima aula eu mostro para vocês isso.